o requerimento de cumprimento de sentença. Existe, então, uma petição inicial? É claro que existe. Tá? É chamado de petição inicial? Não, a lei hoje chama de requerimento. Porque, lembra, não é mais o início de um processo diferente, como era antigamente. Agora é um requerimento de uma fase que compõe todo o processo civil. A fase de conhecimento e agora a fase de cumprimento de sentença. Então, pode-se chamar essa peça de simples requerimento. Tá? E é importante que você saiba os requisitos internos, o que tem que ter, o que você precisa escrever nesse requerimento de cumprimento de sentença. Os requisitos, eles estão previstos lá no artigo, lá no Código de Processo Civil, mas eles são os requisitos básicos de qualquer requerimento. O nome completo das partes, o número de inscrição no CPF ou no CNPJ, tá? O índice de correção monetária adotado, quando está se tratando de um cumprimento de obrigação de pagar, se você atualizou o cálculo, a lei exige que você coloque o índice de correção monetária, os juros aplicados, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária. Eu fiz questão de elencar aqui no nosso mapa os requisitos internos. Para quê? Para que você tenha bem claro que você precisa facilitar o trabalho do juízo e o trabalho do requerido. Se você quer que o requerido cumpra uma obrigação de pagar de R$ 10.594, mas lá na sentença está fixada uma condenação de pagar 10 mil, você precisa explicar da onde chegou em R$ 10.594. Foi a atualização do cálculo? Foi correção monetária? Você precisa explicar que índice que você aplicou, desde que data que você fez incidir. Informações básicas sobre o cálculo, para que o requerido possa, primeiro, saber o que ele está pagando e, segundo, se defender. Vai que você aplicou correção monetária num índice que não deveria. Vai que você aplicou antes do período que deveria. Então, como requisito interno que você tem que colocar na sua petição é esse detalhamento do cálculo, tá bom? Professor, eu preciso narrar todos os fatos novamente, contar de onde que surgiu aquela dívida? Não. Você simplesmente vai narrar em um parágrafo, através da sentença de folha tal, o juiz condenou o réu a pagar tanto determinado valor, ou a cumprir determinada obrigação. Essa é a narração dos fatos. E aí você já passa a falar sobre o cálculo, a discriminar o cálculo, tá? Porque é isso que importa nessa fase, saber quem deve e saber quanto deve, por que se chegou aquele valor. Outro ponto importante é o que deve acompanhar esse requerimento, essa petição inicial do cumprimento de sentença. O artigo 524 do CPC fala que deve acompanhar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Às vezes, você não quer colocar no corpo da sua petição todo o detalhamento do débito, porque às vezes são planilhas financeiras, né, cálculo, você pode colocar em anexo. Só que você informa lá dentro do seu requerimento que a discriminação do cálculo está em anexo, tá bom? É muito importante que você explique para o magistrado e também para a parte contrária como que chegou aquele valor do débito, e você pode fazer isso no corpo da sua petição ou em anexo, tá? Esse é o único documento que deve acompanhar. Ah, eu devo apresentar a nova procuração? Não, se você já tem procuração no processo, a procuração está válida. Ah, eu preciso apresentar cópia da sentença? Não, ela é uma fase dentro do processo, tá bom? Agora, preste muita atenção, que nós vamos falar ainda adiante, que em alguns estados, tá, para facilitar o procedimento, se estabeleceu que o cumprimento de sentença não se faz no mesmo caderno, no mesmo processo, tá? Para quem está falando de processo não eletrônico, processo físico, tá? Alguns tribunais estabeleciam que o cumprimento de sentença ia ser feito num outro volume, num caderno separado. E mesmo no processo eletrônico, alguns tribunais fazem o cumprimento de sentença não no mesmo processo, mas como um apenso, como um anexo. Tá? E aí não há necessidade, a não ser que o tribunal exija, lá no Código de Organização Judiciária ou no Código de Normas da Corregedoria, que você junte novamente cópia de sentença, cópia de documento. A princípio, o que a lei exige é o simples requerimento. Tá bom? Não tem necessidade de juntada de cópia. Ah, professor, mas na prática o juiz está me intimando para juntar. Vai junta, é mais fácil do que você ficar discutindo, é mais fácil do que você esperar o juiz indeferir o seu pedido.
vai junta. Mas se você pode colocar na sua petição que isso não é exigência da lei, mas se você está juntando assim mesmo, tá bom? Problemas e dúvidas sobre o requerimento de cumprimento de sentença. Primeiro, pode haver a emenda dessa petição inicial, desse requerimento por iniciativa da parte. Vamos imaginar que você apresentou o seu requerimento e aí você percebeu que você errou o cálculo, que o cálculo está errado, que está faltando ou que está sobrando alguma coisa. Mais do que depressa, emende, corrija esse seu requerimento, tá? Principalmente se o requerido já tiver sido intimado, mas ainda não tiver apresentado impugnação, corrija o quanto antes e peça nova intimação dele, tá? É muito importante que você faça isso. Outro ponto, e se a parte deixar de cumprir algum requisito dessa petição inicial, desse requerimento? Tá? O juiz pode indeferir, mandar emendar, e aí eu vou te dizer que eu acredito que há sim a aplicação analógica, ou aplicação subsidiária, na verdade, daquilo que está disposto no artigo 801 do CPC, que regulamenta a execução de título extrajudicial. E lá ele fala que se o juiz verificar que a petição está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis, ele pode determinar que o exequente corrija em 15 dias. Então imagina que você apresentou o pedido de cumprimento de sentença, mas não apresentou a memória discriminada do cálculo, o juiz sim vai poder determinar que você emende, vai fazer isso com base no artigo 801 do CPC. E se o juiz desconfiar que o valor da execução está errado? É um outro problema. Você apresentou lá o pedido de cumprimento de sentença de 10.594, mas o juiz olha lá e de cara já vê que você errou o seu cálculo, que o pedido talvez teria que ser de 10.200, tá? E não aquele valor maior que você colocou. Bom, o artigo 524, parágrafo 1º do CPC, ele fala que quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução iniciada pelo valor, a execução pode ser iniciada pelo valor que você pretendeu, pelo valor aparentemente errado, mas a penhora só vai alcançar aquele valor que o juiz entender pertinente. Vamos dar um exemplo mais grosseiro. Você apresentou um cálculo lá de 20 mil o valor da execução, mas o juiz de cara já vê que o valor está em excesso, que no máximo alcança 15 mil. O juiz então vai intimar o executado para pagar a quantia que você pediu, de 20 mil. Mas quando for determinar a penhora vai alcançar apenas 15 mil. E nesse mesmo momento, tá, para verificar se esse cálculo está correto ou está errado, o juiz ele pode se valer do contabilista do juízo, do contador judicial, tá? Que aí a lei fala que ele tem um prazo de até 30 dias para apresentar o cálculo. E aí já determina se esse cálculo está certo ou está errado. Mas eu vou te dizer que na prática isso não costuma acontecer. Tá? O que costuma acontecer? Se você apresentar um cálculo errado, um cálculo excessivo, o juiz vai intimar com base no seu cálculo, vai fazer a penhora com base no seu cálculo, mas aí você se prepara para a sucumbência lá na impugnação. A hora que o executado apresentar a impugnação, apresentando o excesso de execução, o seu cliente vai acabar tendo que pagar honorários e custos por conta desse excesso. Tá? Na prática, os juízes não costumam ficar corrigindo o valor da execução de ofício ou determinando que o contador do juízo apresente os cálculos. Tá? É muito importante, então, que você se atente para fazer o cálculo certinho. E hoje existem inúmeras ferramentas aí eletrônicas, planilha de cálculo que você acessa online, que faz o cálculo certinho para você não errar.